Vibradores e vibradoras, como estão? Eu sou o Fernando Weifler e no vídeo de hoje estou aqui para falar com você sobre a coletiva do vice-presidente do Grêmio, Denis Abraão, ocorrida nessa tarde de segunda-feira, dia 13 de dezembro, a primeira coletiva pós-rebaixamento, falando sobre projetando o futuro, né, digamos assim. Mas antes de falar um pouco mais sobre a coletiva dele, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, deixe seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo o que vocês acharam da coletiva desastrosa, podemos dizer assim, de Denis Abraão. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. O Denis Abraão, né, começou falando sobre algumas mudanças, começando pelo desligamento, né, pela demissão de Thiago Gomes e Marcelo Oliveira. Eles já não fazem mais parte do Grêmio, estão fora. Né? É aquela coisa assim. Eles, como é que eu vou dizer? Faziam alguma diferença no clube? Provavelmente não, né? Eram bons funcionários. Talvez fossem pessoas queridas e tudo mais, mas é aquela demissão que até tinha que acontecer, podia acontecer. Embora o Thiago Gomes, eu acho que ele ainda podia crescer um pouco, ficar no clube, não deve ter salário muito alto, mas são mudanças que não afetam diretamente no elenco, na minha visão. Não é uma mudança significativa que pode corrigir rumos. Mas enfim, eles estão fora e é uma informação, né, oficial já. O Grêmio sobre vendas, né, tá aguardando ainda a decisão do Wanderson para a sua saída para o Brentford. O Grêmio recebeu uma proposta de 11 milhões de euros, com gatilhos pode chegar a 14 milhões de euros. Os 11 milhões de euros a cerca de 70 milhões de reais. Se for a 14, vai a 80 e poucos, quase 90 milhões. Então tá nas mãos do Wanderson, o Grêmio já gostou da proposta, aceitou a proposta e agora depende do Wanderson. E aí começa, né, pessoal? E aí começamos a coletiva. Enfim, né, vamos lá. O Cortez, que há poucos dias o empresário confirmou sua saída, não renovação. Parece que tudo virou, o Grêmio está negociando ou pensando em negociar, digamos assim, com o Cortez. Segundo o Denis Abraão, não tem nada definido se fica ou sai, então está em stand-by, está em reavaliação, como ele costuma dizer. Mancini também, ele falou que fica, confirmou que fica, Mancini, sua comissão técnica. Diego Serri também fica. Ou seja, né, pessoal, toda aquela estrutura de direção, comissão técnica, se mantém. E aí passamos para os jogadores, né? O que ele falou dos jogadores? No primeiro momento, ele fala que não, vai haver uma grande mudança, muitos jogadores sairão, alguns serão contratados para suprir essas carências, mas ao mesmo tempo ele comenta que muitos jogadores fica difícil de sair porque não tem contrato terminando, os que têm contrato acabando é só não renovar, os outros têm que ter negociação, então houve essa contradição. Primeiro ele fala que muitos vão sair, depois ele fala que é difícil tirar muitos jogadores por causa dos contratos mais longos. Então é aquela coisa, parece que ele quis dar mais espaço para a torcida e depois acabou sendo mais pé no chão e dá o sentimento de que não vão haver tantas mudanças assim, como já deu para ver a nível de direção e comissão técnica, não é mesmo? Ele voltou novamente a bater na tecla que o Grêmio caiu por erro de arbitragem, que se não fosse os erros de arbitragem o Grêmio tinha escapado, e que não sei o que, STJD, CBF, que tiraram a torcida do estádio. Tudo bem, pessoal, houveram erros de arbitragem, talvez o Grêmio não devesse ter sido tão punido daquela forma, digamos, sem ter tido um julgamento, mas isso é cortina de fumaça, pô, sabe? Tá na cara que o Grêmio não consegue fazer o diagnóstico, a direção não entendeu até agora por que o Grêmio foi rebaixado, não consegue entender, eles não conseguiram diagnosticar que tem problema no time, problema de montagem, problema na direção, nos treinadores, dos jogadores, elenco mal montado, encerramentos de ciclo que não foram feitos, que estão sendo feitos de forma atrasada, muitos nem estão sendo feitos ainda. Então esse desvio de foco, falando da arbitragem, disso e daquilo, é muito pequeno, pessoal, é muito pequeno e mostra que talvez 2022 seja um ano bem complicado para o Grêmio, porque a direção realmente não entendeu, não conseguiu entender o que levou o Grêmio à segunda divisão e fica usando de desculpas estapafúrdias, ridículas, idiotas, terceirizando as culpas e tudo mais, que a culpa não é minha, a culpa do técnico, não sei do que, a culpa do fulano de tal. E nisso o Grêmio vai ficando cada vez mais à deriva.
Ele foi perguntado também sobre o Douglas Costa, fez uma piada idiota, perguntaram sobre a festa do Douglas Costa, aí ele fez uma piadinha de, o único problema é que ele não me convidou e tal, aí relevou, disse que tá de férias, faz o que quiser. Aí falou uma verdade, que o jogador não vive no mesmo mundo que a gente, torcedor, né? Isso é um fato, realmente, eles não vivem, eles vivem numa bolha, né? Mas essa avaliação, perguntaram se o Douglas Costa fica ou não, ele diz que tem que negociar, não tem nada definido, o salário é muito alto, tem que ver se o jogador quer e não sei o quê. Deu um desdobre, deu uma enrolação lá, mas ele, pela segunda vez, já foi perguntado isso também no outro jogo, no último jogo do Brasileirão, né, que rebaixou o Grêmio, e ele relevou de novo as indisciplinas, as tretas com a torcida e tudo mais do Douglas Costa, a falta de respeito dele com a torcida. Pela segunda vez ele relevou, disse que isso não vai pesar para permanência ou não, o que eu acho, né, ridículo, né? Tem que pesar sim, mas ele prefere ir pela parte salarial e tudo mais, talvez para não entrar em atrito. Mas o que eu posso dizer, né? É mais uma parte dessa coletiva pífia do Denis Abraão. Comentou que o Grêmio tá tendo algumas sondagens, indo atrás dos jogadores, que ele vai tentar até o Natal e Ano Novo contratar alguém, mas que não sabe se ainda é possível. É aquela coisa, né? Ele jogou pra torcida, tô tentando, mas não sei se vai dar. Enfim, né, pessoal? Outra parte muito interessante da coletiva foi quando ele citou o vestiário dividido, que ele chegou lá e tinha um vestiário dividido entre jovens e experientes. Meteu, né, na conta dos antecessores dele, o Paulo Luz e o Herman, que subiram muita gurizada, tinha muito guri no elenco, subiram de forma abrupta, e nesse momento tem que dar mais espaço para os experientes, para os cascudos, que não sei o quê. Então, mais uma vez, é terceirizando a culpa, assim como ele fez no início lá do Mancini, que eu até não comentei, mas ele afagou o Mancini. Tem que ver que ele foi o melhor dos técnicos que o Grêmio teve em termos de desempenho, números e porcentagem, não sei o quê. Porque tá há pouco tempo, só 50 dias, como é que tu vai avaliar um cara em só 50 dias, não sei o quê, sabe? Passando a mão, dizendo que o trabalho foi bom, que no final deu uma crescida, o time evoluiu, começou a jogar melhor, justificando a permanência, né, do Mancini, e citando, aí voltando para ele, que eu tava falando do vestiário rachado, que quando ele chegou o vestiário tava rachado e que a culpa foram dos antecessores. Eu falei que só 50 dias, e em 50 dias não tive como resolver tudo, digamos assim, sabe? Ele tirou a culpa dele, tirou a culpa do Mancini e o rebaixamento começou antes. Eles não tiveram participação. Mesmo estando quase 2 meses, não conseguiram arrumar nada. Se o vestiário estava rachado, eles viram, por que não teve alguns afastamentos? Eles não conseguiam diagnosticar de quem era a culpa, quem estava rachando o elenco, sabe? Ele comentou que faltou gestão dos antecessores dele. Mas e dele, do próprio Abraão, não faltou gestão também? É um questionamento que fica, né? Falou também do Maicon, da saída do Maicon, e essa acho que foi a parte mais interessante da fala dele, que ele deu a entender que o Grêmio demitiu o Maicon, que foi um erro de gestão, que não souberam lidar com a situação, e que acabaram dando uma rusga, assim, e acabaram tirando o Maicon, sabe? Não exatamente nessas palavras, mas ele deu a entender que o Maicon foi saído. Sempre foi, digamos, na época divulgado, foi um comum acordo e tudo mais. Eu já achava que não, eu achava realmente que o Grêmio tinha mandado embora, até porque foi divulgado que o Grêmio ia seguir pagando o salário do Maicon até o final do ano, né? E se o próprio jogador pede demissão, tu não precisa fazer isso. Isso acontece quando o próprio clube demite. E segundo o Denis Abraão, né, pelo que ele deu a entender, foi o que aconteceu. O Maicon aparentemente foi realmente demitido do Grêmio, ele disse que isso foi um erro, foi aí que descambou tudo, porque ele era uma referência técnica, uma referência de liderança do vestiário, e depois disso rachou de vez, já tinha um racha, mas ele conseguia manter aparentemente, né, o Maicon, e com a saída dele desandou tudo e fomos para o buraco. Mais uma vez, né, colocando na conta dos seus antecessores, tirando dele da reta do Mancini, mas é isso aí, né, pessoal? Acho que foi mais isso da coletiva dele, pessoal, foi uma coletiva muito estapafúrdia, eu acho, sempre terceirizando a culpa, colocando a culpa aos outros, errando o diagnóstico, que o Grêmio caiu pelos outros dirigentes, pela STJD, pela CBF, mas nunca por eles, por quem tá ali no momento, sabe? O Grêmio caiu e não vai haver mudanças. Vai mudar um ou outro dos jogadores, mas a direção vai se manter, a comissão técnica vai se manter. E aí? Querem que a gente tenha esperança de subir como, sabe? De que alguma coisa vai mudar. É difícil, né, pessoal? É difícil, mas
Temos que torcer, temos que ter fé, né? Porque é o que resta, mas começamos mal. Começamos muito mal essa preparação e montagem para 2022, porque o Grêmio realmente não sabe onde pecou e não diagnosticou da forma correta o seu descenso, a sua queda, a sua derrocada. Isso pode atrapalhar muito os planos para a retomada e a volta para a Série A. Mas enfim, meus queridos, é isso, eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, botão inscrever-se, like, joinha, compartilhe e comente aqui embaixo o que acharam do vídeo e da coletiva de Denis Abraão. Um abraço e até a próxima!